Boa noite, a paz do Senhor Jesus para os amados irmãos. Eu agradeço a Deus por mais uma vez estar aqui com você para mais uma escola bíblica em seu lar. Espero que você esteja aí acompanhando, sempre as lições que foram dadas até hoje, E nós vamos iniciar com oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Ó Deus, por ser um Deus tão maravilhoso, que cuida de mim, que cuida dos nossos, que cuida daqueles que estão, Senhor, na tua presença. Meu Pai, eu quero neste momento que tu visite a cada irmão agora que está assistindo esta aula, Pai. Tu possa, Senhor, dar a ele sabedoria, dar a ele entendimento, para podermos assim, meu Pai, crescer na graça e também no conhecimento da tua palavra. E tudo que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. E você, meu irmão, como você está? Está bem? Espero que sim, Eu quero aqui agradecer a Deus de novo, mais uma vez, porque sabemos que Deus nos dá a oportunidade, de estar dando as lições, que desse trimestre são valiosíssimas a respeito da carta aos Efésios, E nós estamos aqui na lição de número 11, hoje nós vamos lecionar a lição de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé, que é a humildade, mansidão e longanimidade. Irmão, eu quero que você preste bem atenção, porque é muito importante esses três temas, Humildade, mansidão e longanimidade. Nós estamos já no final, da carta de Paulo aos Efésios, no final já do trimestre, e eu espero que você tenha aprendido bastante, aqui conosco. Sei que os atributos, que Deus dá a cada um dos irmãos, e principalmente esses três que nós vamos ver aqui, irmãos, é muito importante para nós aprendermos e colocar em prática. Vamos lá. O textuário diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que for chamados. Efésios 4 e 1, o textuário. Verdade prática diz: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A verdade prática é evidenciar no dia a dia, esses três atributos. Vamos aprender hoje bastante. A leitura bíblica, amados, quero que você aí leia, ela está em Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao 4, E Colossenses, capítulo de número, só um momento aqui, vou ver aqui, capítulo 1, versículo do 9 até o 12, pronto, aqui a câmera. Efésios 4, primeiro diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aleluia. Muito importante isso. Agora vamos para Colossenses capítulo 1, e o versículo 9, que diz assim: por esta razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esta foi a leitura bíblica. A introdução, amados, nós vamos agora para a introdução, diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja,
e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Amados, aqui nós vemos na lição passada, né, sobre a intercessão de Paulo para com os Efésios, né, para com a igreja do Senhor ali em Efésios. Nós estamos hoje vendo, irmãos, Paulo se preocupando para que os cristãos eles vivam, né, passam a enfatizar a necessidade da união, né, do comportamento dos cristãos, onde eles estavam e viviam, né, lá em Efésios, e também traz para nós o dia de hoje, né, ou seja, que nós devemos viver para a glória de Deus, mas mesmo assim temos que estar munidos dessas práticas. Que práticas são essas, né? Não de desunião. Nós vemos aí essa ilustração, né, de as pessoas aí discutindo, né, tendo um bate-boca aí, né, e vemos aí a outra ilustração, né, que mostra a união. Isso é o que Paulo quer trazer para nós hoje nesta lição a respeito de como nós devemos viver sempre em união, sem ter o partidarismo, sem ter a discórdia. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais. Que virtudes são essas? A humildade, a mansidão e a longanimidade, né, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Amados, muito importante, né, nós vamos destrinchar essas três palavrinhas aí, né, esses três temas muito importantes hoje, para a glória do Senhor. Para haver unidade é preciso humildade. Ponto 1, para haver unidade é preciso humildade. O modo digno de viver do viver cristão, 1.0. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta, né? O apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, né? O apelo que Paulo teve, né? O apelo apostólico foi para que os andem de modo digno da vossa vocação. Paulo estava ali preocupado com os irmãos que eles não pudessem viver só de boca, só de palavra, mas também que tinha que ter a vivência na vida dos cristãos naquela época. Tinham que mostrar ser realmente o que eles estavam pregando e falando. Nessa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja, né? Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado ao nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Olha, irmãos, é muito importante isso, né? Nós sabemos o seguinte, que não importa você estar na igreja, estar orando, estar buscando a Deus, mas se você não estiver em unidade com seu irmão, você não está andando para lugar nenhum. Isso é uma verdade que você precisa aprender, que nós precisamos aprender, é que se você não estiver de bem com o seu próximo, você não vai estar de bem com Deus. Isso é o relacionamento horizontal, né? Relacionamento horizontal é entre eu e o meu irmão, e o vertical é entre eu e Deus. Se você não estiver de bem com seu irmão, né, não estiver em unidade com os irmãos, você não está de bem com o Senhor. Glória a Deus. A fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta três virtudes essenciais, irmãos. Nós vamos ver agora, né? A humildade, né? A mansidão e a longanimidade. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 2. Nós vamos aprender hoje o significado de cada palavra que nós vimos aqui, certo, irmãos? Então eu quero que você, em nome de Jesus, preste bem atenção, né, nesta lição de hoje, a respeito de o que nós vamos aprender desses três atributos, dessas três virtudes
que são do fruto do Espírito. A humildade, aqui a humildade para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, a humildade não era uma virtude para os pagãos, era algo como se fosse assim, de humilhação, né? Sabemos que os povos pagãos tratavam a humildade como se fosse alguém que fosse se prestar ao capricho. Eles não queriam se humilhar diante das pessoas, né? Para eles, ser humilde era algo que estaria se curvando a outra pessoa. Mas, pelo contrário, era considerado uma atitude negativa, né? Fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Então, para as pessoas daquela época, humildade não era uma virtude, certo? E nós vamos aprender que na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, né? Na vida de Cristo, a humildade é uma virtude, ou seja, você ser humilde, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, certo? Então, irmãos, a humildade do cristão, ela tem um significado importante porque ela permite que você seja uma pessoa considerada menor do que o seu próximo. Humildade também é o contrário de arrogância. Humildade também, irmãos, é o contrário de pessoas orgulhosas. Então, quem é orgulhoso não é humilde. Aí às vezes as pessoas também, irmãos, tratam a palavra humildade como se fosse uma pessoa pobre, certo? A pessoa, não existe essa de dizer que só porque a pessoa não tem poder aquisitivo, não tem dinheiro, seja pobre, seja humilde. Não, existem muitos pobres orgulhosos, muitos pobres arrogantes, né? Amantes de si mesmo. E existe também ricos, milionários que são humildes e não são orgulhosos, certo? Então não vamos aqui colocar a humildade como se a pessoa pobre como se fosse humilde, certo? Pobreza não é sinônimo de humildade, certo? Pobreza é algo que a pessoa, o ser humano tem fisicamente, né? Não tem dinheiro, não tem poder aquisitivo, mas espiritualmente a humildade ela é tratada no caráter, não no que a pessoa tem, certo? Se você é pobre, você não significa que você seja humilde, entenderam, irmãos? Então, aqui nós vemos, essa passagem aqui, no Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, certo, irmãos? Aqui tem essa gravura, né? Essa demonstração aqui, de Jesus lavando os pés dos apóstolos. Nós vemos que essa passagem, Pedro, né, quis ali impedir que Jesus lavasse os seus pés, e Jesus imediatamente repreendeu Pedro, que disse que se ele não deixasse ali lavar os pés dele, ele não era digno dele, né? Você não é digno de mim. Então Pedro assim viu e enxergou juntamente com os apóstolos que Jesus estava querendo demonstrar de que o maior no reino de Deus tem que ser o menor, certo? Então, e o menor é o maior. Então aqui nós vemos um exemplo maravilhoso de Jesus lavando os pés dos seus apóstolos, né? Dos seus apóstolos, dos discípulos, mostrando aqui a humildade. Amém? Olha aqui, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. A falsa humildade é puro orgulho, certo? Vamos ver aqui, tem algumas passagens lá em Mateus 23 e 28. Vamos ler lá, Mateus 23, 28. Quero que você também abra a sua Bíblia aí, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 23, Mateus 23 e 28. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim
a palavra do Senhor: assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então, irmãos, aqui Jesus estava repreendendo a falsa humildade, aquelas pessoas que, por aparência, serem generosos, por aparência serem amigos, serem humildes, né? Isso Jesus repreendeu, porque nós vemos que ali o interior, né? Se o interior não tiver transformado, não for humilde, então nada vale para o Senhor, porque de aparência o crente não pode viver, porque quem vive de aparência é aquele que é fariseu, é falso, né? Então quer viver se mostrando algo, uma piedade falsa. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele não requer isso de nós. Ele requer que nós tenhamos um espírito humilde, tanto por dentro quanto por fora. Aí, ó, tem essa ilustração aqui que diz assim: e sim de uma ação que reconhece a importância do valor do outro, certo? Então, o que vale é isso, é você reconhecer que o seu próximo, ele é algo importante na sua vida. Vocês estão entendendo o significado de humildade? Humildade é você considerar o seu próximo como o ser superior a você, certo? É você considerá-lo como um valor tão maior quanto até a sua própria pessoa. Não ser uma pessoa egoísta, certo? Quem é egoísta não é humilde, certo? Porque a humildade, ela permite que você ajude o seu próximo, você tenha uma unidade, né? Preservando e valorizando o valor do outro. Amém, irmãos? Então, ó, não há quem possa, né, desenvolver, né, tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. Então, irmãos, aqui nós vemos que se não houver uma transformação pelo Espírito Santo na sua vida, na minha vida, tal ação, tal humildade não vai aparecer, certo? Porque essa humildade, ela provém do Espírito Santo. Tanto é que é uma das virtudes, né, um dos atributos do fruto do Espírito, que é a humildade. Se não provir do Espírito Santo, esta humildade não é verdadeira. 1.3, a verdadeira humildade, né? Aí nós vemos aqui, ó, que o que fica claro em Jesus e no ensino apostólico do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia, né, em oposição ao orgulho e à arrogância, certo? Então, ó, aqui nós vemos um exemplo muito interessante sobre o que significa ser humilde. É tudo que se opõe ao orgulho e à arrogância, né? Pessoa que é orgulhosa, né, só quer ser o maioral, só quer ser o tal, né? Só ele é o melhor, só ele sabe, só ele tem. Então, irmãos, a humildade corre longe de quem é arrogante e orgulhoso, certo? Nós devemos ser, muito pelo contrário, pessoas honestas, pessoas com o coração voltado não a aparência, né? Não a querer se mostrar ao outro, não, mas voltado a ajudar e ser um servo, né? Ser um servo para com o próximo, servir o próximo. Aí aqui nós vimos essa ilustração, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Então aqui, ó, quem é humilde, ele valoriza a coletividade, a união, né? Vamos juntos nessa. Ou seja, essa ilustração mostra o que é que ser realmente a pessoa humilde, aquela que diz: eu não vou, nós vamos, né? Então trabalha com a coletividade, aleluia. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo, certo, irmãos? A harmonia dos relacionamentos, você se relacionar, você tratar o seu próximo bem, ser cordial, né? Você recebê-lo cordialmente em sua casa, né?
tratá-lo bem. Isso é humildade, isso é pôr em prática a verdadeira ação de um cristão. Nós vemos aí, às vezes, cristãos que não se comunicam, não conversam, né? Não tratam assim o outro, o próximo, de uma maneira mais cordial, fechado. Então, que nós possamos mudar, né, nosso comportamento para sermos pessoas mais promotoras da união, né, do corpo de Cristo. Nós promovemos relacionamentos. Aí em 1 Coríntios 12, 25 diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, como é que você tem demonstrado o cuidado para com o seu próximo? Existem várias maneiras. Cada um de nós temos uma maneira de nós ter um cuidado um pelo outro. É quando você dá um bom dia, quando você se relaciona com um cordial tratamento respeitoso, um cordial tratamento amoroso, né, de irmão para com irmão. Então isso, irmãos, Paulo nos ensina que na sua carta aos Coríntios, que nós não tenhamos divisão, certo? Não haja divisão no corpo, porque o corpo ele não pode ser dividido. Aí nós vemos aqui, entretanto é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente, certo, irmãos? Isso tudo provém de uma só pessoa, que é o Espírito Santo. Efésios 3:16, vamos ler aqui nessa passagem de Efésios. Gostaria que você abrisse também a sua Bíblia. Sempre nós temos essa prática, né, irmãos, de abrirmos a Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 3, versículo de número 16. Vamos ver o que é que diz lá. Aqui é a oração de Paulo, diz assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito Santo, certo? Então, mostra que o Espírito Santo é a pessoa, é o ser no qual provém os atributos, a humildade, um desses atributos que nós estamos estudando. Então não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme, certo, irmãos? Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Então, irmãos, sem o Espírito Santo, nós não podemos caminhar e desenvolver, né, estes sentimentos, esses atributos, se não for através do Espírito Santo. Para haver unidade é preciso mansidão. Então, nós já vemos no ponto 1 a respeito de humildade, né? Nós aprendemos que humildade não... aquela pessoa é tão humildezinha, né? Só porque é pobre, não. Pobreza não é sinônimo de humildade, certo? Humildade é algo que vem da ação, do sentimento, da atitude para com o seu próximo. E você considerá-lo como uma pessoa superior a você, uma pessoa que é muito preciosa para a sua vida. Então é a humildade. Agora nós vamos ver o que é mansidão. O próprio nome já está dizendo, né? É mansidão, um fruto do Espírito, ou seja, um atributo do Espírito, do fruto do Espírito, né? Diz aqui, a palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Mansidão, irmãos, também anda junto com a humildade, né? Como eu falei sobre a gentileza, a cortesia anda junto com a humildade. Então, a mansidão também é parecido, né? É irmão da humildade. Então, nós vemos essas passagens aí em 2 Coríntios 10:1, né? Timóteo 2:25. Eu vou ler aqui em Timóteo 2:25, rapidamente. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 25, só para nós vermos aqui essa passagem, 25, que diz assim:
deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Certo, irmãos? Aqui estava falando a respeito do cristão, né? Que ao servo do Senhor, ao cristão, não convém brigar, certo? Não convém xingar, não convém ser confuseiro, né? Mas ser amável para com todos e ensinar, irmãos, pacientemente, certo, irmãos? Tem que haver essa paciência, porque se não tiver paciência, irmãos, a mansidão não vem, ela corre longe, né? Corre distante de nós. Então, a paciência, ela é um sinônimo da mansidão. Tem que ser manso quando você for falar com alguém ou ensinar, né? Não brigar, né? Tem que corrigir. Se você é um líder, né, da igreja, você tem que ter ali aquela atitude mansa, porque se for corrigir, se for falar ou se for brigar de uma maneira assim arrogante, né? Aquela maneira de irritado, querer logo partir para a briga, não dá certo, irmãos. Tem que ter mansidão, tem que ter paciência, né? Tem que ter a ternura que só o Espírito Santo dá, somente, certo? Somente, glória a Deus. Aí aqui essa qualidade, né, é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Nós vemos aqui lá em Gálatas, né, 5:22, que está lá, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, certo? Mansidão, temperança. Então são 5 atributos, são as 5 virtudes do fruto do Espírito, que só provém do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor. A mansidão é um estado que deriva da humildade, como eu falei, né? Ela é irmã da humildade. A mansidão, ela vem, né? Ela provém, e quando a pessoa é humilde, ela é mansa, certo? E também a pessoa que ela é mansa, ela tem que ter também humildade, certo? Essas duas coisas elas têm que andar juntas. Olha aqui, o termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação, certo? Então, no caso aqui, irmãos, o termo de mansidão tem que ter, irmãos, como eu falei, moderação nas ações, no falar, no agir, certo? Tem que ter um bom trato, tratar bem o semelhante, né? Porque assim nós estamos fazendo tanto bem para nós como para com o nosso próximo. E a ausência de qualquer precipitação, qualquer palavra que for ser dita no momento ali de raiva, sei lá, né? E nós estamos sujeitos a sentirmos raiva, mas não pecarmos, porque o próprio apóstolo João disse assim: irai-vos, mas não pequeis, certo? A ira pode acontecer, pode. Nós podemos nos irar, podemos, mas não, essa ira não pode produzir algo, uma ação, certo? Que vá provocar algo que dane, seja danoso para o meu próximo. Algo que eu vou dizer, ou falar, ou fazer, que não seja, irmãos, aquele momento de raiva, seja algo, você falar algo precipitado, certo? Então entendamos isso. Muito bem. A expressão retrata o caráter de Cristo, né? Aqui, ó, a expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse, olha: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus, né? O caráter de Cristo, né? O Senhor mesmo, ele ensinou que nós devemos aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Então, humildade e mansidão, irmãos, como eu já falei, repito novamente, são 2 atributos que tem que andar junto. Glória seja dada ao nome do Senhor. 2.2, grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo,
né? Nós vemos aqui que Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Olha lá em Números 12:3 diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, Moisés ali, irmãos, nós sabemos que para liderar aquele povo, né? Aquela multidão no deserto, irmãos, eu creio que era preciso mesmo muita paciência, né? Muita mansidão, para que assim pudesse ele ter ali a cabeça, ter paciência com aquele povo, porque nós vemos ali a trajetória do povo de Israel, é sempre o povo que reclamava, o povo que murmurava, né? Tanto é que uma das derrotas do povo de Israel no deserto foi por conta da murmuração, mas ali a Bíblia retrata Moisés, né, como um homem que foi muito manso, né? E a outro exemplo, né, essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre os outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. É um exemplo que aqui nós continuamos o exemplo de Moisés, né, que ele, por não revidar, né, e nem guardar rancor, quando foi atacado ali pessoalmente, ele foi considerado manso. É uma importância muito grande, irmãos, né? Nós não revidarmos, pagar com a mesma moeda, né? Ah, fulano de tal está assim comigo, também eu vou fazer do mesmo jeito, né? Ele mostrou, né, que também ele não guardava rancor. Ou seja, irmãos, é algo muito triste, né, para o cristão, de guardar ressentimento, guardar rancor, raiva, né, para com a outra pessoa. Que Deus nos livre disso, irmão. Se você tem algo, algum rancor com o seu próximo, com alguém, que você tire do coração, certo? Se mas aquela pessoa não quer saber de mim, não gosta de mim, não fala comigo, irmãos, tudo bem, certo? Se ela não quer, você não pode obrigar ela a falar com você e nem obrigar você a gostar dela, certo? Se ela não gosta de você porque você é servo de Deus ou porque aconteceu algo antes, né, alguma coisa, mas saiba de uma coisa, que se ela não fala com você porque não gosta de você, mas da mesma forma você não deve obrigá-la a falar, né, e ter um relacionamento com você, porque você não tem o mesmo sentimento que ela tem. Muito pelo contrário, devemos ter um sentimento de querer juntar e não espalhar, de amarmos o próximo, de não querer guardar nenhum mal, nenhuma raiva, nenhum rancor, né, para com ele, certo? E sim orar para que Deus salve a vida dele, que possa ser um servo de Deus futuramente, né, na igreja. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, né? Nós vemos aí um exemplo de Jesus, né? Que nós vemos aí que Jesus ele foi um exemplo de uma paciência grande, né? Grandiosíssimo. Olha aqui em Mateus 12, versículo 14 e 15, diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Olha só, Jesus retirou do lugar, ou seja, ele não foi brigar, não foi discutir, né? Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles. Então, Jesus, ele foi, a Bíblia diz que ele, né, o profeta Isaías, né, diz que ele não abriu a sua boca. Ou seja, irmãos, ali em toda a trajetória Jesus mostrou a sua mansidão, mostrando que ele era o Filho de Deus e que até a morte de cruz ele ali foi uma ovelha muda, né, para o matadouro, e não reclamou, não discutiu, ele não brigou, né, com as autoridades, nem com aqueles religiosos, os fariseus, os hipócritas. Ele não teve assim a ação de revidar, mas apenas obedecer o chamado, né, a missão que o Pai tinha dado a ele. Glória a Deus.
durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores, né? Aí diz aqui a Marcos 15, 4 e 5, diz assim: então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por que Pilatos ficou impressionado na hora do julgamento? Porque ele, com certeza, ele esperava, como todos aqueles que estavam sendo julgados, esperavam que o condenado, o bandido, né, que havia sido condenado ali, ele ia se defender, ele ia mostrar que ele era inocente, que ele ia dizer a sua versão, mas muito pelo contrário, Jesus não respondeu nada, né? E por isso que Pilatos ficou impressionado, porque Jesus ficou calado, ou seja, ele tinha que ali estar naquele momento para cumprir o ídolo do Pai. Foi manso, muito manso. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias, que era o que, irmãos? De ser julgado para ser morto, né? Condenado à morte. A verdadeira mansidão, né? Aí que fala que pessoas com essa virtude, né, são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, né? As pessoas, elas perseveram, né, em oração. Pessoas às vezes são perseguidas, alguém causa às vezes a inveja para com o próximo, né? A inveja que tem para com o cristão, ou alguém que queira difamá-lo, né, com palavras, mas ali as pessoas que são mansas, elas são capacitadas, são disciplinadas a perseverar na perseguição, né, a orar por aqueles que estão perseguindo. Não retribuem o mal com o mal, né? Muito pelo contrário, mal com o bem, né? Lá em Romanos 12, 17 fala que a gente tem que pagar o mal com o bem. Pessoas com esses atributos não se apressam a emitir juízo, né? Eles não julgam, não vão logo julgando, vão falando mal da pessoa e vão logo com provocações, né? Então não cede às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Então, irmãos, nós vemos aqui as pessoas justas, elas têm, né, ali uma virtude maravilhosa que o Espírito Santo dá, é de esperar, irmãos. Não se apressar em alguma situação e logo tem pessoas que vão logo, o fulano de tal está fazendo isso, eu vou processar, vou procurar a justiça, vou procurar a polícia, né? Mas, irmãos, antes disso, tratem e com o seu próximo, que aconteceu algo, né, que foi às vezes calúnia, alguma coisa, você resolva primeiramente aí na igreja com seu irmão, né, antes de chegar às autoridades, antes de chegar à justiça, porque às vezes, irmãos, fica assim muito, né, já pensou ali dois irmãos, dois crentes diante de um juiz, né, diante de um delegado, ali eles saber que são cristãos, que são crentes da mesma igreja e estarem brigando, né, irmãos? Que exemplo vão dar? Então, se isso acontecer, que nós possamos resolver na própria igreja, né, a situação, não já partir para algo, para a justiça, né? Eu sei que a justiça está aí também para nos ajudar, mas isso aí, irmãos, é quando chega a mesmo uma extrema necessidade de se fazer isso, certo? Não estou dizendo aqui que você não deve buscar a polícia quando necessário, nem a questão de processo, não. Eu estou falando assim, que devemos primeiramente resolver entre os irmãos, para que isso não venha a chegar a um patamar de brigarmos, né, dos cristãos brigarem em juízo, diante do juiz, diante de uma autoridade. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, certo? Isso não quer dizer que você é humilde e você é manso. É porque eu não quero me rebaixar, não quero ser, meu irmão vai querer
pisar em cima de mim. Não, isso não significa fraqueza, não significa inferioridade. Isso significa uma virtude maravilhosa de você saber e mostrar que você é um servo de Deus autêntico, que vive não só de palavra, mas que vive de atitudes também, com seu caráter manso, né? Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Nós vemos aqui essa pessoa, né? Muitas coisas na mente, mas ali ele está preocupando-se em controlar-se emocionalmente. Glória a Deus. Assim, a mansidão trata da submissão, né, do homem para com Deus e sua palavra, certo, irmãos? Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Certo, irmãos? O acúmulo de malícia, né? Isso aí, irmãos, deve sumir de nossa vida, né? Tem que receber com mansidão a palavra que nos foi recebida. E aqui também a presença do Espírito Santo proporcionando sua suavidade e domínio próprio. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Glória a Deus, aleluia. Mansidão pressupõe conciliação, certo? Então, mansidão, isso quer dizer que significa conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas, né? Então, irmãos, de quem possui a mansidão é equilibrado, né? Quem possui mansidão é uma pessoa que está ali equilibrada emocionalmente, né? Está equilibrada no que você vai falar, no que você vai agir. Lá em 1 Pedro 2,23 diz assim: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, certo? Era falando do próprio Jesus, né? Que ele não revidava quando era insultado e quando sofria ele não fazia ameaça. Então era Jesus fazendo, né? Mostrando o que nós devemos fazer diante de certas situações de nossa vida. Então, irmãos, ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos, né? A pessoa pacífica. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Então, Paulo falando aos Coríntios, né? Então, devemos perdoar o próximo, perdoar até mesmo aqueles que querem, né, o nosso mal, querem nos perseguir. E o perdão, né, é algo, irmãos, que traz harmonia espiritual para a minha vida e para a sua vida. Perdão. Então, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria, né? Nós vemos aí essa ilustração, né, de duas pessoas aí querendo discutir, né, querendo falar ou brigar, né? Ali está aquela pessoa no meio, né, querendo apaziguar, querendo ali ser um instrumento pacificador, né? Como se estivesse dizendo assim: calma, calma, vamos resolver tudo tranquilos, né, com mansidão, para que assim o conflito não aconteça, certo? É isso que nós devemos ter. Aí, em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso, conciliador, né? Então, no lugar de um sentimento de confusão, de querer ali um espírito de partidarismo, né, de divisão. Nós vemos aqui essa ilustração, ó, aqui do pastor, né? E nós vemos aqui, ó, irmãos, acho que está havendo uma pequena divisão em nossa igreja, o pastor dizendo, e nós vemos aqui, né, os irmãos aqui sentados nos bancos, né, um de costa para o outro, né? Ou seja, ali havendo divisão, né? Não pode haver isso, né?
porque Cristo ele não habita no meio da divisão, da discórdia. Tem que ter, né, o espírito conciliador, aí onde entra, né, a mansidão, a humildade. Se não houver isso, irmãos, vai acontece assim, né, na igreja, né, os irmãos não serem unidos, viverem assim, um de costa para o outro na igreja, e nós sabemos que de nada vale, né? De que adianta você querer dizer que é do Senhor, mas se você não quer ver nem o seu irmão de frente, quer ficar de costa, então isso é mesmo que está falando alguma coisa e praticando outra, certo? Ponto 3, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão, certo? Então, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. E vamos ver o que é longanimidade, um fruto do Espírito, né? 3.1. Então, longanimidade, né, tem o sentido de quê? Tem o sentido de paciência, né? Tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Nós vemos essa ilustração aí, as pessoas aí também falando, né, cobrando dela alguma coisa, ela está calma, né? Está paciente. Então, irmãos, a longanimidade também é muito parecida, né, com a mansidão, né? Quem é manso tem paciência, quem é manso tolera. Então, nós vemos aí a importância desses 3 atributos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, né? Está lá em Colossenses 3, 12 e 13. Então, irmão, longanimidade é mais que um dos aspectos do fruto do Espírito, desenvolvido no crente, certo? É mais um. Ou seja, mais o fruto do Espírito é o que? É amor, gozo, paz, longanimidade. Está lá em Gálatas 5 e 22. Então, é outro atributo do fruto do Espírito. Aí nós vemos aí, ó, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, né? Tolerar, irmãos, é tolerância, né? A longanimidade é você ser, está dizendo, né? Longânimo para irar-se ou para fazer alguma coisa. Você às vezes, o longânimo é aquele que antes de você agir ou falar algo, você pensa primeiro, não vai agir com a emoção, mas vai agir com a razão, né? Essa é a pessoa longânima, né? Significa tolerar pacientemente, né, a má conduta dos outros. Aqui nós vemos tanto que a Bíblia, né, nos ensina a ser pacientes na tribulação, Romanos 12 e 12, né? Temos que ser pacientes na tribulação, assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência. 1 Coríntios 6:1 diz assim: se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Foi como eu falei, repito aqui mais uma vez a respeito de levar qualquer causa à justiça. Mas antes, né, Paulo aqui está falando, né, que em vez disso, né, tem que ser primeiro ser levado aos santos, né, julgar de acordo com, primeiramente na igreja, com os irmãos, né. Então, às vezes apresenta causa aos ímpios, né, e não fica bom, não cai bem, né, para dois cristãos. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Paulo estava ali de novo, né, exortando, repreendendo os irmãos que, caso não tem ninguém aí que resolva esse problema, né, não tem ninguém aí que vá resolver essa causa de vocês, é preciso levar para a justiça com os ímpios, né? Paulo estava ali repreendendo, né,
os cristãos que por qualquer coisa estavam levando para a justiça com os ímpios, né? A justiça humana, certo? Então que nós possamos aprender isso, em nome de Jesus. Pois o propósito de Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, né? Nós vemos aqui essa passagem de Salmo 86 e 15, né? Pessoa longânima, né? Aquela pessoa que é tardia em irar-se, ela não vai se irar assim imediatamente, né? Ela pensa primeiro, ela antes de irar-se ou ter algum sentimento de raiva, né? Ela vai pensar primeiro antes de fazer algo que depois lá na frente vai se arrepender. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Suportando uns aos outros, né, irmãos? Aqui nós vemos aqui, ó, durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Nós vemos em Atos 14, 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, irmãos, enquanto nós estamos aqui na terra, nossa jornada cristã, são muitas as situações, né? Muitas as hostilidades que vêm, mas é necessário que isso aconteça, né? Mas devemos estar sempre nos fortalecendo na presença do Senhor. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor, né, irmãos? Fulano de tal fala demais, o cicrano é muito chato, não sei o que, né? Tem aquelas pessoas que você tem o seu julgamento próprio para com o outro, mas sabemos de uma coisa, que nós devemos suportar, aprender a suportar um ao outro, certo? Uns aos outros. Às vezes você não tem o mesmo pensamento na questão assim, nas atitudes, no comportamento, né? Fulano de tal é muito alvoroçado, ciclano é muito lento, né? Existem várias situações na igreja, as pessoas são diferentes, nós somos indivíduos, né? Nós devemos aprender com nossas individualidades, cada um tem a sua maneira, né? Fulano é calado demais, fulano fala demais. Então, irmãos, as pessoas não são iguais, mas sabemos que temos em comum que a fé no Senhor, temos em comum que devemos ter em comum na doutrina da igreja e suportar uns aos outros, irmãos. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 2, que devemos suportar uns aos outros em amor, certo, irmãos? Então aqui, ó, a expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais, né? Às vezes, usado, né, da carne lá, às vezes diante da certa circunstância, né? Certas situações vêm contra você e nós devemos suportar, né? Com mansidão, com humildade, né? E com longanimidade. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Nós vemos aí, às vezes, pessoas querem, às vezes, lhe tratar de uma maneira, no caso aí, sem humildade, né? Nós devemos, assim, a ensinar aquele irmão a aprender a ser humilde, a ter mais mansidão e suportar aquele irmão. Glória a Deus. O amor é um atributo divino. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor de Deus é essencial na nossa vida. O principal aspecto do fruto do Espírito, né, que vem aí como primeiro, né, em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito começa com o quê? Amor, né? Tudo começa pelo amor. Se não tiver amor, irmãos, o restante não tem. O amor, que é um atributo, né, do fruto do Espírito, é uma virtude,
se não tiver amor, primeiramente, nada vai adiantar as outras virtudes. A bondade, você não vai ter fé, você não vai ter benignidade, você não vai ter paz, você não vai ter longanimidade, não vai ter temperança, nem mansidão. Por quê? Porque se não tiver amor, não tem isso, irmãos. O amor é o pilar de todos, né? É o pilar. Então, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostariam de ser tratados, certo, irmãos? Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas, Mateus 7,12. Jesus falando, né, a respeito de que se você gostaria, como você gostaria de ser tratado, então, como você gosta de ser tratado, você tem que tratar o seu próximo, né? Esta é uma maneira de nós exercermos o amor, exercitarmos o amor. Essa é a expressão externa de você exercitar e realmente ser aquela pessoa que tem amor na vida, né? O amor de Deus na vida. Aí aqui, desse modo, a tolerância entre irmãos, né, em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1,22, perdoando e sendo perdoado, certo, irmãos? Olha, irmãos, eu quero daqui dizer algo muito importante. Perdoe. No céu não entra pessoas que não perdoam. Porque como é que você quer o perdão de Deus se você não perdoa? Então, para ter o perdão de Deus, primeiramente você tem que perdoar o seu próximo, certo? Independente do que aconteceu na sua vida lá atrás, não sei, ou que aconteceu há pouco tempo. Não, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que tirar o sentimento de ódio, de rancor, certo? Tirar o ressentimento. Isso não vem de Deus, é da carne, do diabo, certo? Então, perdoando e sendo perdoado. Amém? Guarde isso para o seu coração. Olha aí, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja, né? Quando o amor acontece, irmãos, não acontece isso aí, ó, pessoas discutindo, brigando, não vai acontecer isso aqui, ó. Aí, né? Os irmãos aí em harmonia, em união, em unidade, né? Vivendo em amor. É isso aí. Então, concluindo, né, irmãos, essa lição de hoje, diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. É o principal motivo de Paulo ter escrito essas passagens lá em Efésios, é para que a igreja estivesse unida. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade; a mansidão, que gera os conflitos; a longanimidade, que suporta os erros alheios. Então, irmãos, essas três coisas, né? Essas três virtudes, fortalece a unidade, a humildade; a mansidão, que ali vai gerenciar os conflitos; e a longanimidade vai suportar os erros alheios das pessoas. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar concluindo? Senhor Deus e meu Pai, obrigado por mais uma vez na Tua presença. Senhor, terminar esta lição, meu Pai. Meu Deus, eu quero agora pedir em nome de Jesus que Tu, meu Pai, a cada dia fortaleça estas virtudes do fruto do Espírito em nossa vida, que nós possamos ser humildes, que nós possamos ser mansos, que nós possamos ser longânimos, porque se nós não tivermos, meu Pai, esses atributos, de nada, ó Deus, vai valer, Senhor, a nossa fé, a nossa jornada como cristão aqui na terra. Pai, então, meu Deus, que cada um de nós possa buscar em unidade, em amor, né, para com o próximo, diante, ó Deus, das pessoas, que tanto que são da igreja, quanto que as que estão, Senhor, ainda no mundo, que nós possamos demonstrar o nosso caráter. Meu Deus, não vivemos só de aparência, mas sim, Senhor, demonstrarmos o que nós realmente somos
né, em Cristo Jesus, meu Pai, na tua presença. Senhor, muito obrigado, pois eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite para você. Obrigado por você ter até aqui assistido esta aula. E eu espero que você tenha aprendido bastante. E até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.